Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Então, para esse recheio aqui na balancinha, eu já estou pesando aqui 100 gramas de leite condensado e vou também pesar 100 gramas de creme de leite. Eu tô com duas caixinhas aqui porque tinha um pouquinho em cada, então eu vou usar um pouquinho de cada aqui, 100 gramas de creme de leite, tá? Tô zerando a balança, mas se você quiser fazer a contagem lógica, tá bom? Eu acho melhor para eu não me perder nas contas, tá bom? Vou pesar também 100 gramas de leite em pó. Pode ser um de boa qualidade, não precisa ser daquele gostosão, mas se você preferir, tudo bem. Aqui, emulsificante, uma colherzinha de café, tá? Emulsificante a gente usa na produção, é muito usado para sorvetes. E na confeitaria também está sendo muito usado, ok? Coloca para bater na velocidade média aqui. E aí ele vai se transformar num creme bem gostosão, tá? Aqui na balança eu tô com um copinho com 1,5 colher mais ou menos de água. E eu vou pesar 4 gramas, é bem pouquinho de gelatina, gente. Às vezes até passa ali, ó, acaba passando na pesagem, mas não tem problema não. 4 gramas é suficiente para esse recheio, tá? Se você quiser dobrar essa receita, não tem problemas, tá? Pode usar 7 gramas, tá bom? De gelatina, dobrando a receita. Aqui vocês me perdoem que eu achei que tinha gravado eu jogando a gelatina, mas não gravou jogando. Quando crescer, olha, eu tô ajudando a batedeira aqui, levantando um pouquinho, como é uma receita pequena, que é equivalente que eu vou usar numa parte do bolo, então às vezes a batedeira tem dificuldade, tá? Aí, no caso, não mostrou jogando a gelatina, ou seja, você leva no micro-ondas por 10 segundos, depois que hidratou, que é o tempo na hora que você tá batendo aqui, e você joga a gelatina com a batedeira ligada, tá? O creme tá batendo, você vai e despeja a gelatina. Deixa batendo por mais cerca de 1 minutinho e tá pronto esse recheio, tá? Um detalhe, os ingredientes gelados fazem toda a diferença, tá bom, gente? Agora, para o segundo recheio, eu vou pesar 200 gramas de leite condensado, tá bom? Aqui também, de preferência gelado, tá bom, pessoal? Eu sempre tenho leite condensado e creme de leite na geladeira, que ajuda chegar no ponto, né, mais rápido. E porque no caso nesse recheio a gente vai colocar chantilly. O chantilly tá gelado também, tá bom? E o do creme tipo ninho é como se fosse um sorvete, né? Então precisa estar gelado, tá? Então, para o recheio de mousse de maracujá, aqui eu coloquei 200 gramas de leite condensado e 50 gramas agora de creme de leite. Passou 60 ali porque só tinha mais um pouquinho na caixa, eu quis aproveitar e não tem problema, tá bom? Eu uso pó para sobremesa da Mavalério. 1 colher de sopa para essa receita aqui é suficiente. Eu gosto de usar esse pó porque ele não tem açúcar, então ele não vai interferir no doce, tá? Pode usar o suco Tang de maracujá? Pode, mas o suco Tang ele já tem açúcar, então ele vai ficar um pouquinho mais doce, tá? Então eu prefiro usar o pó da Mavalério, tá bom? Coloca para bater cerca de 1 minutinho para o pozinho se dissolver bem ali no leite condensado, creme de leite. E aí você mede agora 250 de chantilly, tá? Para de bater, dá uma mexida para ajudar, que às vezes fica pozinho lá embaixo. E continua batendo agora. E aí você vai jogando o chantilly aos poucos. Chantilly sem bater mesmo, tá? Você vai jogando aos poucos, até chegar na textura que eu vou mostrar pra vocês. Uma textura firme, tá? Se você tiver um chantilly já batido, que sobrou, né? A gente que trabalha com bolos, às vezes fez alguma coisa, sobrou chantilly, tá lá guardado, você pode aproveitar sim. Eu tinha um restinho, bem pouquinho, no final vocês vão ver que eu aproveitei na receita aqui, você pode aproveitar também, tá? Então você vai batendo, de vez em quando eu paro, dou uma mexida com o batedor nas laterais da batedeira para ajudar, né, a batedeira. A gente também auxilia a batedeira.
E aí vai jogando até terminar o chantilly. Às vezes precisa de mais um pouquinho, tá? Mas às vezes essa quantidade é suficiente. Então é em torno de 250, tá bom? Olha só, eu vou levantando, vou fazendo esse teste assim para ver se ele tá firme, ok? Você pode colocar uma geleia de maracujá depois nesse recheio? Pode, mas eu particularmente prefiro não, porque às vezes tem pessoas que não gostam de sentir, né, as sementinhas no recheio. Olha só, aqui eu tô aproveitando um restinho que eu tinha, era bem pouquinho, mas eu aproveitei, tá? Aí voltando na geleia, eu prefiro jogar por cima na cobertura, porque é mais fácil para quem não gosta retirar e não comer do que colocar no recheio, tá? E aí, olha só, a textura dele, ele fica bem firminho, olha, ele não cai do batedor e você sente que fica bem firminho, tá? Então aqui, recheio de tipo ninho pronto e recheio de mousse de maracujá pronto. Aqui a forma lavada e sequinha, eu vou forrar com um saquinho de embalagem, eu abro o saquinho e forro 2 saquinhos já de uma vez para depois ter sobra de colocar também, virar e proteger o bolo, tá? E dependendo da forma tem que ser mais de um saquinho, que senão não cabe. A caldinha aqui é uma calda básica que eu uso de leite condensado com água, uma proporção de 2 colheres de sopa de leite condensado para 300 ml de água foi suficiente para esse bolo aqui. Molhei, gosto de molhar das laterais para o meio, tá bom? Aí agora eu vou colocar a primeira camada de recheio do creme tipo ninho. E essa receita foi certinho para uma camada só. Se você quiser usar o bolo, fazer só a camada só desse recheio, dobra a receita que aí vai dar, tá bom? Então aqui colocou a camadinha de recheio, vamos para a segunda camada de massa. Molha também, começa pelas laterais e vai pelo meio. E aí vai com o recheio de mousse de maracujá, tá? O mousse de maracujá, ele sobrou um pouquinho, geralmente ele sobra um pouquinho, você pode aproveitar tanto na cobertura, na hora do batimento com o chantilly, ou você pode usar ele para fazer alguns detalhes da decoração, tá bom? E aí colocou o recheio, coloca a última camada de massa, molha, e aí você já pode, com um saquinho, fazer isso daqui, ó. Aí você vai levar na geladeira, vai proteger muito bem o seu bolo e vai levar para gelar por mais ou menos umas 4 horas, já é suficiente pra gente cobrir, tá? Agora, para vocês terem uma noção do peso já desse bolo, olha só, 2,68 kg, tirando 190 gramas, que é o peso dessa forma, tá? Assista a terceira parte desse vídeo, onde eu mostro cobrindo e terminando esse bolo, tá bom? Então, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!